João 3,17 Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Comentários Otávio Rosa. Quando lemos essa passagem registrada pelo apóstolo João, em seu relato sobre que era Jesus, pois assim como o apóstolo Mateus apresentou Jesus sendo ele o Messias a quem as profecias relatavam, João ou Marcos, que conheceu o Evangelho de Cristo por meio do apóstolo Pedro, descreveu Jesus como homem, uma pessoa assim como nós, porém sem pecados, e por último o Dr. Lucas, médico que encontrou com Cristo por meio do apóstolo Paulo, o primeiro historiador cristão da história, apresenta o Senhor Jesus como Salvador da humanidade. Agora pois estamos diante do relato do apóstolo amado do Senhor, que nos apresenta o Senhor como Deus, pois Cristo é o nosso Yahweh, o Todo-Poderoso, aquele que se fez carne, habitou entre nós para que todos sem exceção, que acreditasse nele alcançasse a vida eterna. Não basta estar em um templo religioso cristão para ser salvo. Certa vez um episódio de divertido Pica-Pau. O personagem do Pica-Pau era um corretor de seguro e tentava vender de qualquer forma seguro de vida. Neste caso para o personagem Zé Curubu, que como a maioria de nós não queria assinar a pólice. Contudo de tanta insistência do Pica-Pau, Zé Curubu acaba comprando e em um surto, acaba pulando da janela do hospital onde estava acreditando que estava assegurado. Contudo o Pica-Pau manda ler letras miúdas no rodapé da pólice. Ali dizia que ele não estaria assegurado se pulasse da janela do hospital. O que queremos que entenda que ser membro de igreja cristã católica ou protestante não lhe é certeza de salvação. Que seguir doutrinas humanas teológicas, crenças ou tradição, não nos faz salvos em Cristo Jesus. A ideia de uma vez salvo, salvo para sempre não tem baseamento bíblico, pois se fosse assim Adão não teria sido expulso do jardim do Éden, Corá que se levantou contra Moisés não teria sido engolido pela terra, a terra não teria sofrido com dilúvio na época de Noé, o rei Saul não teria pedido seu trono para Davi, Judas Iscariotes teria se tornado um apóstolo. Aquele jovem rico mesmo triste por não poder fazer o que Cristo lhe ordenasse seguiria pé Senhor. Ananias e Safira não teria caído mortos aos pés do apóstolo Pedro. A palavra é clara quando nos fala no livro de Mateus capítulo 28, versículo 20 ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim, eu estarei permanentemente convosco, até o fim dos tempos. O Senhor só se fará presente conosco enquanto estivermos obedientes aos seus ensinamentos, deixados por meio dos seus apóstolos. Entretanto, acreditarmos na tradição de que um templo religioso cristão foi fundado por Cristo Jesus, seja na sua própria pessoa ou que por revelação divina isso pode ter acontecido não condiz com as coisas que a Bíblia nos traz pregar que a salvação em Cristo Jesus estar vinculado à igreja ou BE, que ter limitar a salvação oferecida por Cristo Jesus, assim como acreditar que agora que aceitou Jesus como Senhor e Salvador tem a salvação eterna. Devemos ler as letras miúdas no rodapé da pólice de seguro assinada com Cristo Jesus, para entender que a salvação se dará se permanecer na presença de Cristo Jesus, sendo obediente aos seus ensinamentos, e não a doutrinas humanas na qual num todo acabam nos separando da presença de Cristo Jesus, e se não estamos na presença de Cristo, não temos a salvação. Nossa apólice de seguro assinada com Cristo Jesus é a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento onde se relata a vida de Cristo Jesus e seus ensinamentos para nossas vidas. Quando ouvimos líderes religiosos brigando não por Cristo, e sim pela sua filosofia religiosa, vemos claramente que o Senhor não habita na vida dessas pessoas. A salvação é para todos, sem restrições algumas. Entretanto é necessário que seguimos fiéis a Cristo Jesus e sua doutrina, pois a presença física em templo religioso não nos traz salvação, e sim, religiosidade, a mesma condenada por Cristo Jesus, pois a religião na sua maioria nos afasta de Cristo Jesus. Todavia quando obedecemos às determinações por Cristo Jesus somos livres, libertos da opressão vivida no Egito, hoje denominada a Igreja. O Senhor Jesus não veio para condenar o mundo à morte ou ao inferno como a religião prega, mas antes veio para resgatar aqueles que pertencem a ti. O terrorismo feito por determinadas igrejas cristãs protestantes acaba por ir na contramão daquilo que é o plano perfeito de Cristo Jesus. Resgata a humanidade de ser consumida para desejos da carne. Muito baseado em obra de artes de artistas de maioria católico,
Contudo, devemos lembrar que o inferno é um local destinado originalmente ao nosso advogado de acusação e seus seguidores. Entretanto, não podemos aterrorizar as pessoas para virem a nossas igrejas, pois dizer a alguém que se elas não irem para as igrejas irão para o inferno é o mesmo que se emprega nas igrejas protestante e neopentecostal que tem como carro abre ala a prosperidade. Certa vez o Senhor Jesus, em um discurso visto pela maioria dos que estavam presentes, era muito forte. Até mesmo alguns dos que seguiam Jesus o abandonou. Porém Pedro e os outros 11 discípulos permaneceram. Voltando o Senhor Jesus perguntou por que eles ainda estavam ali. Ao que respondeu eles através de Pedro: para onde eles iriam? Pois somente o Senhor tem a vida. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo é a vida. Vida essa que nos dá de maneira gratuita, mediante a fé em Cristo Jesus, o Deus vivo e único, que não quer e nem precisa de ameaçar sua criação para segui-lo. Se seguimos o Senhor temos vida, e não é essa vida que os não seguidores de Cristo conhecem, mas a eternidade, a verdadeira vida. A escolha sempre será nossa de maneira individual. As pessoas que vivem atrás de Cristo com finalidade de alcançar bens materiais são como aqueles discípulos que, quando achou duras palavras ditas pelo Senhor, o abandonaram. Pois eles não seguiam a Cristo visando viver a verdadeira vida e sim em conquistar a materialidade. E assim a chamada igreja cristã comentaram atrocidades se julgando Deus, mataram, queimaram, extorquiram, queimaram e enganaram milhões de pessoas mundo afora com uma falsa fé em Cristo Jesus, pois em Cristo temos vida, temos paz, esperança de voltar a viver com o nosso Criador. Mas se sentimos coagidos a aceitar uma falsa cristandade desde de nossa infância e quando adulto novamente somos enganados quando nos apresenta um Cristo que estará ao nosso dispor, para satisfazer um ego. O Senhor Jesus estará além de tudo isso. O que adianta viver nesta vida uma luxúria e descobrir que o maior tesouro é a vida eterna? Mas essa vida do nós é possível se abnegar essa vida, entregando-a a Cristo como Ele entregou a sua vida por nós, não para nos condenar, e sim para nós dar a vida, não para julgar, mas sim defender, não para perder almas, mas sim para ganhar, não para nos prender, mas sim para sermos livres, não para vivermos as luxúrias desse mundo, mas sim para experimentar a verdadeira riqueza, que consiste na graça sobre graça derramada sobre nós por meio de Cristo. Ajuda-nos a divulgar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo. Yahweh, o Eterno, te abençoe e te guarde. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda a paz.